Boa tarde, Dr. António Dias. Boa tarde a todo o auditório. Felicito, obviamente, o grupo de trabalho e a comissão organizadora da escola, professores e alunos, por manterem esta iniciativa ano após ano e o facto da Direção de Finanças de Leiria poder colaborar com a escola é para nós motivo de orgulho e, portanto, é uma satisfação poder estar presente ano após ano, pessoalmente e através dos colaboradores da Direção de Finanças de Leiria. Dizer também e felicitar todos os contabilistas certificados na pessoa da senhora bastonária, porque tratando o painel dos desafios e das dificuldades em tempos de pandemia, reconhecer, não obviamente em nome da AT, mas porque a senhora diretora-geral fará esse reconhecimento quando o entender, mas como diretor de Finanças de Leiria, dizer o seguinte: a monitorização que nós fazemos em relação ao cumprimento das obrigações declarativas mostram algo extraordinário, ou seja, os contabilistas certificados, num ano de extrema dificuldade, conseguiram cumprir as obrigações declarativas a tempo e horas. É superior a 95% o grau de cumprimento declarativo, pelo menos no que respeita ao Distrito de Leiria, e fizeram-no em simultâneo com outro desafio que para o qual não estavam preparados e à espera, que era poderem ajudar as empresas, principalmente com os apoios ao emprego e na organização de dossiês que foram confrontados e que ninguém estava à espera. Portanto, esse mérito, o facto de muitos tomarem a liberdade de me contactar e alertar para o facto de estarem com dificuldades em cumprir as obrigações a tempo e horas, mas queriam fazer um esforço adicional, efetivamente isso confirma-se. Portanto, chegamos ao final do ano 2020 com um grau de cumprimento declarativo e de pagamento excelente, e eu gostaria de deixar este meu reconhecimento público a todos os colegas contabilistas certificados e particularmente dirigir na pessoa da senhora bastonária que está presente. Posto isto, eu passaria então à abordagem do tema que é o comércio eletrónico e as regras de tributação em sede de IVA. Vou então iniciar a partilha, pelo menos tentando que tudo corra ainda não está. Aproveitando esta pausazinha. Ainda não estão a ver a partida. Já estamos a ver, Dr. Gante, já estamos a ver, sim senhor. Ótimo, já é meio caminho andado. Exatamente. Estão a ver a partilha e estão-me a ouvir, não estão? Está tudo bem, doutor. Ok. Tenha a bondade. Então, eu diria que, para além de partilhar convosco as novas regras associadas à tributação em sede de IVA, eu tenho uma preocupação adicional, que é deixar mais serenos os contabilistas certificados e os empresários, para que o facto de se falar numa alteração das regras não se transforme, como muitas vezes acontece, num papão. Portanto, há regras que efetivamente são alteradas, mas nada que a resiliência e a capacidade técnica das empresas e dos contabilistas não possa superar. E, portanto, nesse âmbito, esta minha intervenção irá desdobrar-se em 11 pontos muito sintéticos. Primeiro, perceber o crescimento exponencial extraordinário do comércio eletrónico. Depois, perceber que o ideal seria ocorrer apenas um conjunto de regras muito simples, mas infelizmente o comércio eletrónico é muito vasto e são múltiplas as operações quanto à sua natureza e, como tal, tem regras gerais e tem exceções que irei tratar. Depois, também, relembrar mais uma vez que este comércio eletrónico, que envolve comércio físico de bens e o comércio de serviços, tem taxas distintas. Portanto, não estamos a falar de uma taxa única, mas estamos a falar de duas regras em matéria de taxas, uma para os bens e outra para os serviços.
No ponto 4, o conceito de vendas à distância. Este conceito de vendas à distância é, porventura, a maior alteração que vamos ter que tratar a curto prazo, ou seja, estamos a falar de mudanças que vão ocorrer a partir de 1 de julho do corrente ano, e este conceito de vendas à distância, efetivamente, tem duas componentes novas que irei também abordar. Irei falar dos serviços eletrónicos, abordando um conceito exemplificativo que eu diria que, para além de exemplificativo, está completamente ultrapassado. O conceito de serviços eletrónicos tem 10 anos e continua a descrever serviços que hoje estão completamente ultrapassados e, portanto, é um conceito que precisa urgentemente de renovação. As regras de tributação dos serviços prestados por via eletrónica são distintas das regras do comércio físico de bens e, por isso, merecem que eu as trate autonomamente. Falarei do mini balcão único, que vai desaparecer no dia 30 de junho e vai dar lugar a um novo balcão único. Portanto, aquele que hoje conhecemos, dentro de 3 meses, irá desaparecer. Irei abordar uma regra de exceção que foi criada com o Orçamento de Estado de 2019 para as microempresas e que este ano é alargada não só aos serviços eletrónicos que já estava, mas também às vendas de bens à distância. Irei fazer um quadro de síntese da tributação dos serviços e depois, no ponto 10 e no ponto 11, irei abordar as alterações recentes que entraram em vigor no ano passado, em 2020, uma das quais polémica, que é as provas das transmissões intracomunitárias isentas, ou as provas exigidas, e, por fim, no ponto 11, quais são as novas regras e as novas preocupações com o comércio eletrónico após o dia 1 de julho do corrente ano. Em matéria de contexto e de estatísticas, para tentarmos perceber o que é que está por trás desta exigência de alteração, relembrar que o mundo económico não para e, por norma, os países vão a reboque destas alterações. E muitas das vezes vão a reboque tardiamente, que é aquilo que acontece em matéria de comércio eletrónico. A União Europeia tem os defeitos que tem, como tem grandes virtudes, mas ninguém entenderá que normas que foram discutidas em 2018 estejam a entrar em vigor 3 anos depois, quando o mundo da realidade eletrónica é um mundo extremamente rápido. E, portanto, estamos agora a olhar para uma realidade discutida há 3 anos atrás, quando esta realidade rapidamente se altera. Ou seja, quando estas medidas foram implementadas, ou foi decidido implementá-las, aquilo que se discutia eram 4 pressupostos. Um aumento significativo das vendas à distância, com particular destaque para as grandes plataformas eletrónicas, isto antes da pandemia. O facto dos agentes económicos reclamarem o alargamento do balcão único, porque é mais fácil, de forma desmaterializada, cumprir as obrigações fiscais. O facto da União Europeia e os seus países estarem preocupadíssimos com o montante dos valores da fraude fiscal que ano após ano rondam os 140 mil milhões de euros, e não, aqui estou a falar da fraude fiscal global, não apenas no comércio eletrónico, mas a do comércio eletrónico também é significativa. E, por fim, o facto de haver necessidade de se avançar no princípio de tributação no Estado-membro de destino, que é isso que alicerça a lógica do IVA, que é cada vez mais termos a tributação dos bens e dos serviços de acordo com a taxa em vigor no país de consumo. Portanto, é este o contexto que teve por base as alterações discutidas em 2018. Olhemos agora para a evolução do comércio em Portugal de uma forma muito resumida, e aqui eu simplificava com um único slide, e que se reporta ao ano passado. Ou seja, nós tínhamos uma realidade em 2017 e 2018 que não tem nada a ver com a realidade de 2020, para o qual ainda não vi estatísticas. Mas algumas que existem dizem o seguinte: só no mês de março de 2020 houve um aumento de mais de 500% nas consultas feitas na net para o comércio eletrónico.
Isto é um valor muito, muito significativo, de tal maneira que nesse mesmo mês triplicou o número de novos registros de domínios PT requeridos por agentes económicos que, como eu digo, descobriram à força que era necessário procurar uma solução para a quebra de faturação convencional de balcão. Entremos agora na questão da natureza das operações. Falar de comércio eletrónico é perceber que nós temos dois tipos de comércio eletrónico com regras muito distintas. Temos o comércio eletrónico de bens, em que recorremos à informática e à internet para fazer a encomenda dos bens que precisamos, e esses bens nos são entregues de forma física, ou seja, recorremos à net apenas para fazer a encomenda, porque os bens depois nos são entregues de forma física, sem prejuízo de podermos acompanhar na net também o seu circuito em termos geográficos. E depois temos a outra vertente do comércio eletrónico, o chamado comércio eletrónico direto ou online, em que nós fazemos a encomenda por via eletrónica e os serviços nos são entregues também por via eletrónica. E, portanto, estamos a falar de duas realidades distintas em que nos socorremos da eletrónica, da informática, da internet para fazermos a encomenda dos bens ou dos serviços que precisamos. E esta encomenda tanto pode ser feita pelos agentes económicos, por sujeitos passivos, como, obviamente, pelos particulares. O facto de falarmos de dois tipos distintos de comércio eletrónico, um de bens e um de serviços, evidencia logo a primeira grande distinção. Esta distinção tem a ver com a regra das taxas. Ou seja, quando eu encomendo bens pela net, sei que a fatura que acompanha essa entrega dos bens terá uma taxa de IVA variável. E esta variação, mais do que depender do país em causa, resulta de uma regra que está nos próprios códigos e na diretiva do IVA, que é os bens que me são entregues, encomendados eletronicamente, vão ter uma taxa de IVA variável em função da regra em vigor em cada um desses países. Ou seja, eu sei que na entrega de bens físicos encomendados eletronicamente há uma taxa variável e que varia, sendo um jornal, uma revista ou um livro ou um produto alimentar, e que será distinta de uns sapatos. Estes sim é uma taxa normal, enquanto os bens alimentares são à taxa reduzida. E, portanto, no comércio eletrónico de bens, eu tenho a taxa que corresponde ao bem em causa e não uma regra única. Essa regra única acontece como taxa fixa nos serviços prestados. Ou seja, se eu recorrer a um serviço prestado por via eletrónica, a diretiva comunitária e o código do IVA dizem-me que quem me presta esse serviço por via eletrónica deve aplicar a taxa normal, independentemente do país prestador. Ou seja, esta regra não depende do país em causa, mas depende da diretiva que obriga à aplicação da taxa normal em todas as situações. Há situações muito excepcionais, mas a regra é a da taxa fixa e da taxa normal. Comecemos por analisar de uma forma concreta e separada os factos e as regras associadas às encomendas eletrónicas de bens físicos. E aqui o primeiro problema, que é não há uma única regra para o comércio eletrónico de bens físicos, mas há duas regras dependendo de quem é o cliente. Quando o cliente é um sujeito passivo, nós falamos de operações B2B, ou seja, é a nomenclatura para a relação entre sujeitos passivos, e quando o cliente final é um consumidor particular, um não sujeito passivo, a nomenclatura associada é B2C, ou seja, a relação com consumidores finais. E, logicamente, isto acontece e esta autonomização é necessária porque cada uma delas tem uma regra particular, ou seja, há uma regra de tributação do IVA nas relações B2B, distinta da regra de liquidação do IVA quando se trata de uma relação B2C, ou seja, com consumidores finais. Comecemos então por perceber qual é a regra associada ao comércio
eletrónico, à encomenda eletrónica de bens, quando estão em causa dois sujeitos passivos, um fornecedor e um cliente, ambos sujeitos passivos. Então, aquilo que está definido a este nível é que quando uma empresa portuguesa, um sujeito passivo português, recorre à eletrónica e à net para fazer a encomenda de um bem, qualquer que ele seja, sejam bens alimentares, ou sejam móveis, ou sejam máquinas para a sua indústria, ele sabe que, teoricamente, poderá fazer esta encomenda junto de 3 fornecedores geograficamente distintos. Poderá convencer um fornecedor português a fazer esta entrega, poderá convencer um fornecedor comunitário ou poderá convencer um fornecedor extracomunitário. E, portanto, em função da natureza geográfica e da localização deste fornecedor, esta operação é tributada de forma distinta. Ou seja, se o meu fornecedor for um sujeito passivo português, eu vou comprar a outro português, e isto é uma venda interna, com liquidação de IVA pelo fornecedor português. Se eu encomendar o bem a um fornecedor comunitário, eu terei uma fatura associada a uma aquisição intracomunitária de bens, sujeita à autoliquidação pelo adquirente português, e se eu fizer esta encomenda a um fornecedor extracomunitário, seguirá as regras do comércio internacional e as mercadorias entram no espaço comunitário classificadas como importação e sujeitas a IVA na entrada, seja por via dos serviços aduaneiros, seja por via da autoliquidação, que é permitida há 3 anos a certos adquirentes portugueses. Ao invés, se uma empresa portuguesa receber encomendas do exterior, ela sabe que, ao entregar estes bens aos seus clientes que são sujeitos passivos, ou no espaço comunitário ou fora do espaço comunitário, ela segue as regras convencionais. Se mandar estas mercadorias para o espaço comunitário, está a fazer uma TIB e deverá cautelar esta venda com isenção e com as provas da saída dos bens do território nacional. E se mandar as mercadorias para fora do espaço comunitário, vai realizar uma exportação isenta de IVA se a empresa portuguesa fizer aquilo que mandam as regras, que é submeter uma declaração aduaneira e obter o respectivo certificado aduaneiro. Portanto, basicamente, opera no comércio eletrónico de bens as mesmas regras que operam quando a encomenda não é feita por via eletrónica. Não há qualquer distinção a este nível. Uma primeira preocupação que poderão fazer quando eu chego a este ponto é estas vendas de bens entre sujeitos passivos, quando as encomendas são feitas por via eletrónica, vão ou não ter novas regras de tributação a partir de 1 de julho e eu devo ou não estar preparado para estas alterações? Minha resposta é muito simples, não. As regras mantêm-se a todos os níveis, quer ao nível declarativo, quer ao nível da prova associada às isenções, quer ao nível declarativo. Portanto, as empresas portuguesas não têm que se preocupar a este nível em relação às encomendas feitas por via eletrónica, quando as transações são entre sujeitos passivos. Passemos então à questão das entregas dos bens do tipo 2, ou seja, quando as relações são com os consumidores finais, com os particulares, com alguém que não se identifica como sujeito passivo. E então, aqui já muda de figura alguma das regras que estamos a falar. Quando isto opera no espaço comunitário, a atual regra em vigor, e é uma regra que vai durar 3 meses, porque termina no dia 30 de junho de 2021, é uma regra associada ao conceito de vendas à distância. As vendas à distância evoluíram. Quando o código e a diretiva foram implementadas, não havia encomendas pela internet, havia encomendas com base nos catálogos e, entretanto, passaram já alguns anos e hoje temos as encomendas feitas não por catálogo, mas por catálogo eletrónico. E o conceito que nós temos de vendas à distância é o conceito no qual um fornecedor, um sujeito passivo, envia para um particular no espaço comunitário mercadorias, é ele que assume a responsabilidade pela entrega ou de forma de transporte direto ou indireto. Estes bens não podem ser meios de transporte novos, não podem ser bens sujeitos a montagem ou instalação
e não podem ser bens sujeitos a impostos especiais sobre o consumo. Uma primeira alteração que ocorre a partir do dia 1 de julho tem a ver com este conceito dos bens excluídos. É que a partir do dia 1 de julho eu já posso comprar, ao abrigo do conceito de vendas à distância, eu particular, bens sujeitos a IECs, ou seja, aquilo que até aqui não podia fazer, nomeadamente fazer uma encomenda de uma caixa de champanhe numa empresa francesa da região de Reims. Quem quiser festejar o fim da pandemia e fazer uma encomenda de uma caixa de champanhe, certamente que a empresa francesa agradecerá, e esta entrega chegará às vossas mãos já ao abrigo do novo conceito de vendas à distância, porque a partir do dia 1 de julho os bens sujeitos a impostos especiais sobre o consumo, nomeadamente as bebidas alcoólicas, podem ser feitos ao abrigo do conceito de vendas à distância. E este conceito de vendas à distância hoje está alicerçado no princípio da tributação na origem do país de partida, ou seja, a regra era as compras que eu faço à distância vêm com IVA de origem, a não ser que a empresa vendedora ultrapasse para o respectivo país onde está o consumidor um determinado limite. Isto é uma das grandes alterações que vai ocorrer a partir do dia 1 de julho, que é esses limites acabam e o princípio das vendas à distância passa a ser o princípio universal da tributação à taxa do país do consumidor. Este regime especial de vendas à distância vai ou não ter novas regras a partir do dia 1 de julho? Perguntarão vocês. Sim. Eu diria que são as principais modificações para as quais temos que estar atentos. Porquê? Porque vão ser criados 2 novos regimes. Até aqui tínhamos um regime e um conceito. A partir do dia 1 de julho temos 2 regimes e 2 conceitos, mas que vão simplificar a vida aos operadores económicos. E vejamos a que título. Mas primeiro vamos fazer uma abordagem relacionada com os serviços prestados. Ou seja, vamos fechar o dossiê do comércio eletrónico de bens físicos e vamos abrir o segundo dossiê que tem a ver com a encomenda e recebimento de serviços prestados por via eletrónica entre sujeitos passivos e com particulares. Os serviços prestados por via eletrónica têm associados a si um conceito e uma regra de localização diferente daquela que está associada ao comércio físico de bens. Vamos começar pelo conceito. Eu disse ao princípio que o conceito de serviços prestados por via eletrónica tinha 2 defeitos. O primeiro é ser meramente exemplificativo, ou seja, é uma lista que não tem princípio nem tem fim. E segundo e mais grave, é uma lista envelhecida. É uma lista que ainda não foi reformulada, é uma lista que usa termos velhos e, portanto, eu diria que os nossos filhos ou os nossos netos vão olhar para aquela lista e vão perguntar em que século é que aqueles bens ou aqueles serviços eram prestados, porque não vão entender alguns dos termos e algumas designações que estão completamente ultrapassadas. Assim como o conceito, ou seja, quando foi criado este conceito há 10 anos atrás, em 2011, dizia de uma forma muito simples que eram serviços eletrónicos aqueles que eram prestados através da internet ou de uma rede eletrónica, cuja natureza torna a sua prestação essencialmente automatizada, requerendo uma intervenção humana mínima e que são impossíveis de assegurar na ausência de tecnologias de informação. E, portanto, eu estou convencido que quando a União Europeia reformular este conceito, não vai ter praticamente nada a ver com este conceito caduco que tem, como eu disse, 10 anos. Associado a este conceito, há um conjunto vasto de exemplos do que são serviços prestados por via eletrónica, que eu não vou detalhar, porque todos nós os conhecemos, vasto. E há também, nos termos da diretiva e do regulamento de execução, algo que afasta um conjunto de serviços que, embora tendo natureza eletrónica e que na sua essência são serviços eletrónicos, não podem ser tributados de acordo com o conceito de serviços eletrónicos. Ou seja, sendo serviços eletrónicos, para efeitos do Código do IVA e das regras, vão ser tributados como serviços genéricos e não eletrónicos.
Afastam-se deste conceito todas as encomendas eletrónicas que eu faça de bens, e que já falei atrás, que é o comércio físico com recurso à encomenda eletrónica. Não são serviços eletrónicos. Não são serviços eletrónicos os serviços de telecomunicações, televisão e rádio, que têm regras próprias. Não são serviços eletrónicos os bens entregues em suporte físico, sejam CDs, cassetes, disquetes, etc. Não são serviços prestados por via eletrónica aqueles que os profissionais livres prestem via mail. Esta é uma das áreas polémicas que tem levantado e que vai levantar ainda mais questões, que é perceber hoje, 10 anos depois deste conceito, algo tão claro quanto isto. Os profissionais livres hoje prestam os serviços por via eletrónica e sem necessidade de mails. Os mails são, obviamente, aqui um apêndice e não será este mail que vai condicionar este conceito, mas, enfim, aguardemos que a Comunidade Europeia estabeleça aqui algumas regras associadas a este conceito, que eu sei que está a gerar polémica e portanto, se irá manter. Não são serviços eletrónicos a assistência por telefone, assim como as vendas em leilão com intervenção humana, entre outros. Porventura, entre os mais conhecidos e que estão excluídos do conceito de serviços eletrónicos, estão aqueles que nós com alguma frequência fazemos, que é recorrer à internet para reservar bilhetes para manifestações culturais, artísticas ou desportivas, assim como reservar alojamento, aluguer de automóveis ou transporte de passageiros. E, portanto, o que a regra atualmente nos diz é que, apesar de recorrermos a uma via eletrónica e a intervenção humana ser mínima, estes serviços não são tributados como serviços eletrónicos, mas de acordo com as regras gerais. Posto isto, que regras gerais são estas que estão associadas aos serviços eletrónicos, mais uma vez distinguindo quando o cliente é um sujeito passivo e quando o cliente é um consumidor final. Ora bem, eu diria que esta regra, quando intervém dois sujeitos passivos, é uma regra pacífica. Porquê? Porque aplica-se a mesma regra, quer eu classifique estes serviços como eletrónicos, quer não os classifique como eletrónicos. Ou seja, entre sujeitos passivos, a regra é a regra dita universal. Quando são faturados a outro sujeito passivo, estes serviços eletrónicos só são tributados em Portugal se o meu cliente tiver a sede, o estabelecimento estável ou domicílio em território nacional. Ou seja, entre sujeitos passivos, eu só tributo serviços eletrónicos com a taxa portuguesa se o meu cliente for português. Ao invés, não aplico a taxa de IVA português se o meu cliente, sendo um sujeito passivo, não é um sujeito passivo com registro no cadastro de IVA em território nacional. Regra geral do artigo 6º, número 6, a linha A. Perguntarei, estes serviços eletrónicos prestados a outros sujeitos passivos vão ter novas regras de tributação que eu tenha que me preocupar? Não. Para nossa satisfação, não são mexidas as regras dos serviços prestados eletrónicos entre sujeitos passivos. B2B, não há mexidas. E em relação aos serviços eletrónicos prestados a consumidores finais, que é uma área com um crescimento significativo. Vejamos o que é que acontece quando, do outro lado, está alguém que me encomenda um serviço prestado por via eletrónica e é um consumidor europeu, ou seja, é um particular não sujeito passivo. Regra de tributação no destino, que já estava em vigor e que não é alterada. Ou seja, esta regra faz parte do pacote das alterações posteriores a 2015 e, portanto, vem no seguimento dessa regra que todos nós já utilizamos. Ou seja, quando uma empresa portuguesa fatura a um consumidor final, não sujeito passivo, que é residente na UE, eu só tributo estes serviços eletrónicos com IVA português se o meu cliente for um consumidor final português. Porque se o meu cliente não é um consumidor final português, mas europeu, de outro Estado-membro, eu aí já terei que aplicar a taxa de tributação do país de destino, do país de domicílio do meu cliente. Mas, se o meu cliente for um consumidor final, um particular, não sujeito passivo, por exemplo, americano, canadiano,
brasileiro, não europeu, a regra é muito simples. Eu não tributo estes serviços quando os faturo a esse meu cliente não europeu, porque eles não são tributados nem em Portugal, nem a qualquer taxa da União Europeia. Ou seja, regra base, para consumidores finais fora da Europa, não há serviços eletrónicos com IVA. Estas operações são não sujeitas no espaço comunitário. A questão que se segue, então, estes serviços eletrónicos que são prestados a consumidores finais europeus e não europeus vão ter ou não novas regras de tributação a partir do dia 1 de julho? Não. As regras básicas são mantidas, apesar de algumas mudanças no regime especial do balcão único. Mas estas mudanças no regime especial do balcão único, direi, não afetam os operadores portugueses, afetam particularmente os operadores que não têm sede na União Europeia e que a partir de agora vão ser confrontados com umas regras mais exigentes para evitar a concorrência desleal. Portanto, basicamente, as empresas portuguesas não têm preocupações novas com estes serviços prestados por via eletrónica a consumidores europeus e não europeus. Mantém-se regras conhecidas. Vejamos uma empresa, só para cimentar estas minhas afirmações, olhamos para uma empresa portuguesa no âmbito do comércio eletrónico de serviços que atualmente tem como clientes particulares em várias partes do mundo. E tem um grupo de particulares em Portugal a quem fatura serviços eletrónicos, tem clientes nos Estados Unidos e também tem clientes noutros países da União Europeia, igualmente consumidores finais. Estou a falar de operações B2C com consumidores finais. O que é que acontece numa empresa portuguesa hoje? Esta empresa, ao faturar aos particulares portugueses, tem e manterá a mesma regra, ou seja, vai faturar e tributar estes serviços no território nacional com IVA português. De acordo com o artigo 18, a taxa normal é a taxa aplicada aos serviços eletrónicos e, portanto, vai levar ao campo 3 da sua declaração periódica o valor da faturação, liquidando o IVA à taxa normal que evidencia no campo 4. Em relação aos serviços eletrónicos que fatura a outro grupo de clientes, que são os particulares em países terceiros, por exemplo, os americanos, não são hoje tributados em Portugal nem na União Europeia e vão manter esta mesma regra. Ou seja, esta empresa portuguesa vai continuar a fazer, a partir de julho, aquilo que já faz hoje. Ou seja, fatura estas operações que não são sujeitas em território nacional e vai inscrever o valor desta faturação no campo 8 da declaração periódica, o campo para as operações que, conferindo o direito à dedução, não são tributáveis em território nacional, mas seriam cá tributáveis se cá realizadas. Campo 8 da declaração periódica. Por fim, o terceiro grupo de clientes são aqueles meus clientes particulares da União Europeia, espanhóis, italianos, franceses, a quem eu faturo estes serviços eletrónicos. E então eu terei, a partir do dia 1 de julho, o mesmo problema que já tenho hoje. Ou seja, para eu tributar estes serviços eletrónicos à taxa do país de destino, que é aquilo que está no artigo 6º, eu tenho que recorrer às regras do mini balcão único, hoje, o MOSSE, para perceber como é que é possível fazer e concretizar esta tributação. O que é o mini balcão único? O que é o MOSSE? Bem, o MOSSE entrou em vigor há muitos anos, mas teve a sua grande alteração em 2015, quando as regras mudaram e a tributação passou a ser à taxa do país de destino. Eu diria já em antecipação que a nova mudança que vai ocorrer em julho, em termos de nomenclatura, faz cair o M de mini, deixamos de ter um mini balcão único e passamos a ter o balcão único, One Stop Shop. Esta é uma primeira alteração. Mas, na essência, o fornecedor português destes serviços vai continuar a ter duas hipóteses de trabalho para tributar estes serviços de acordo com as regras do Código. Tem uma opção 1, que é optar pelo registro no balcão único. E tem uma opção 2, que é não optar pelo registro no balcão único. O que é que representa cada uma destas opções?
Começando pela 2, se eu não quiser a via mais simples, que é entrar no portal das finanças e fazer o registro no MOSSE, eu tenho que me registar em cada um dos países onde eu tenho clientes que são consumidores finais. Ou seja, se eu tiver particulares na França, na Itália e na Espanha que compram os meus serviços eletrónicos, sejam jogos, seja software, seja firewalls, o que quer que seja, eu sei que para cumprir a lei tenho que me registar em IVA e obter um NIF de registro em cada um dos Estados-membros se eu não aderir ao MOSSE. A operação mais simples é aderir ao MOSSE. Basta entrar no portal das finanças, encontramos lá o regime da União, que é o regime que se aplica aos contribuintes que têm uma sede e um registro de IVA na União Europeia, e registar-me. Registro-me com o NIF que consta do meu cadastro e faço todas as operações de forma desmaterializada. Faço o registro, alteração ou acesso ao cadastro, entrego as declarações periódicas associadas ao MOSSE, que são diferentes da declaração periódica de IVA normal, e faço os meus pagamentos também por via eletrónica. Obviamente que a grande vantagem é ficar dispensado dos registros nos vários países da União Europeia e, portanto, esta é a grande vantagem que esta opção tem. E esta regra das duas opções mantém-se a partir do dia 1 de julho. É precisamente igual a estas alternativas que são postas às empresas portuguesas. Eu falei agora de uma alteração associada a estes serviços prestados por via eletrónica que foi implementada com o Orçamento de Estado de 2019 e que agora volta a ser falada. Ou seja, a partir do Orçamento de Estado de 2019, o artigo 6A do Código do IVA passou a prever lá uma cláusula de exclusão para as chamadas microempresas, que sendo empresas que podem ter um volume de negócios e serem, em termos de IVA, estando no regime de enquadramento trimestral ou mensal, fazem faturação de serviços prestados por via eletrónica de uma forma muito reduzida, ou seja, o centro dos seus negócios não é o comércio eletrónico para a comunidade, mas porque ainda não se internacionalizaram o suficiente, mas tem basicamente os seus clientes em território nacional. Portanto, estas empresas que faturam serviços eletrónicos à distância para a comunidade e que têm um volume associado a esta faturação para a comunidade, até 10 mil euros, e estes 10 mil euros é no próprio ano ou no ano anterior, estão dispensadas de se registar no MOSSE. Ou seja, podem tratar os seus consumidores europeus, particulares, como tratam os seus clientes particulares portugueses, liquidando o IVA na origem. Direi já em antecipação que este mesmo valor dos 10 mil euros, a partir de 2021, se aplica também às vendas à distância. Ou seja, as empresas portuguesas que façam vendas à distância para particulares da União Europeia olharão para estes 10 mil como um limite até ao qual podem tratar os consumidores europeus como tratam os portugueses, liquidando IVA português. Ou seja, só a partir dos 10 mil euros de volume de negócios para a comunidade europeia é que ficam obrigados a registar-se no MOSSE e a liquidar IVA de acordo com a regra do destino. Vamos deixar... Caro Dr. Gante, não querendo interromper, sim, mas o nosso painel acaba às 16h15, é só para dar essa informação. São mais 5 minutos e terminarei, peço desculpa, está bem? Muito obrigado. 5, 10 minutos e darei conta da minha exposição. Obrigado, doutora. Então, eu diria de uma forma muito simples que em relação a 2020 ocorreram 4 soluções rápidas que foram publicadas, relativamente aos quais eu não vou abordar. Porquê? Porque cada uma delas, ou as suas em conjunto, dariam um painel completamente distinto. A mais polémica das 4 é mesmo a prova do transporte nas isenções das TIBs e que foram objetos de muitas discussões e de muitos debates nas reuniões e na formação da OCC e das escolas e, portanto, eu vou deixar este tema por uma razão muito simples, é que estas regras especificamente não estão associadas ao comércio eletrónico e, portanto, vou deixá-las para uma outra oportunidade e entrar já nas alterações de 2021, que é a minha parte final. Estas alterações para 2021 levantam, obviamente, a qualquer empresário português uma questão básica, que é o que é que eu preciso saber sobre as novas regras que vão entrar em vigor no dia 1 de julho.
Primeiro perceber que estas regras eram para entrar no dia 1 de janeiro, mas por causa da pandemia foram atrasadas 6 meses e vão entrar no dia 1 de julho. E basicamente há 3 objetivos que estão por trás desta mudança. Uma necessidade de simplificar, ou seja, é preciso simplificar a vida aos operadores económicos no comércio eletrónico, é preciso combater a evasão fiscal num setor que vale mais de 550 mil milhões de euros e, lamentavelmente, as empresas europeias apenas aproveitam 20% deste negócio, os outros 80% estão a ser geridos e são dominados pelas grandes plataformas americanas e principalmente chinesas, e por fim promover uma concorrência justa. Se há operadores no mercado que não liquidam IVA ou não liquidam aquilo que devem, obviamente que os outros que querem cumprir não conseguem captar partes do mercado. E, portanto, a concorrência justa é essencial neste âmbito. A quem é que se destina esta reforma do IVA no comércio eletrónico? Eu diria a todas as empresas da União Europeia e fora da União Europeia, independentemente da forma como vendem os seus bens, seja através de sites exclusivos, seja através de marketplaces, seja através das redes sociais. Não interessa o canal que é utilizado para fazerem as vendas, porque todas podem obter vantagens com estas novas regras. E, por fim, as plataformas de comércio eletrónico. A grande novidade que esta lei tem é o facto das plataformas de comércio eletrónico passarem a ser classificadas como sujeitos passivos cada vez que agem em representação dos seus clientes. Regra geral, o que é que passa a vigorar como IVA em termos de tributação destas operações? A nova regra é sempre a tributação no país de destino, ou seja, aquilo que se dirá a um comerciante português é, a partir de agora, a regra de tributação é aplicar IVA de acordo com o destino, e eu diria que há 2 situações em que não liquida IVA português. Não liquida IVA português quando os seus clientes são particulares. Eu diria que liquida IVA português apenas em 2 situações. Peço desculpa. Liquida IVA português quando os seus clientes são particulares com domicílio em Portugal, que é o local onde entrega os bens encomendados, e se for um prestador de serviços eletrónicos ou fizer vendas à distância, mas não ultrapassar os citados 10 mil euros por ano, também liquida IVA português. Em todas as outras situações, vai liquidar IVA à taxa do país de consumo. O conceito de vendas à distância é alterado. Sim, este conceito é alterado. Em vez do conceito de vendas à distância, passamos a ter 2. Passamos a ter o conceito clássico de vendas à distância intracomunitária, que quase não muda, e passamos a ter um novo conceito de vendas à distância, que são as vendas à distância de bens importados. Este novo conceito é uma novidade e eu diria que iremos ver um pequeno exemplo prático muito simples para perceber como é que se enquadra. As vendas à distância intracomunitárias praticamente não sofrem alterações. O conceito é o mesmo, com uma novidade que eu agora posso comprar à distância, como disse, bens sujeitos a impostos especiais sobre o consumo. Já as vendas à distância de bens importados têm um conceito associado novo, porque permite a isenção na importação de bens que eu vou entregar a particulares. E vejamos este exemplo de uma forma simples que julgo que ajuda a percebermos este novo conceito. Imaginemos uma empresa portuguesa que vai comprar a um fornecedor brasileiro e vai vender esses bens a particulares em França. Tem 2 opções, ou importar os bens através de Portugal ou importar diretamente em França, ou seja, os bens são carregados no avião no Brasil e são desalfandegados em França. Esta empresa vai ter as mesmas condições, quer faça ao desalfandegamento em França, quer faça ao desalfandegamento em território nacional, se registar no balcão único das vendas à distância de bens importados. Ou seja, há um novo regime de vendas à distância de bens importados que permite às empresas do mundo inteiro beneficiar deste benefício aplicável a todas as remessas de valor inferior a 150 euros, o valor unitário das remessas, e que permite então que as entradas destes bens no espaço comunitário fiquem isentos e só haja uma tributação. Portanto, não há tributação na compra, só há tributação na revenda aos particulares. E, portanto, concluiria esta parte dizendo de uma forma muito simples que a partir de agora o balcão único tem
3 regimes: o regime das vendas à distância de bens importados e os 2 regimes que já tinha, o regime da União e o regime extra-União para sujeitos passivos não comunitários. Enfim, iremos ter, em termos sintéticos, que as novas vendas à distância a partir de 1 de julho são tributadas em território nacional quando entregues a particulares em território nacional, quando os bens objeto de importação sejam desalfandegados noutro país, mas venham para particulares portugueses, e também quando os bens sejam importados em Portugal e sejam entregues a particulares em território nacional. Ao invés, não há tributação em Portugal, mas no país de consumo, se as vendas intracomunitárias forem realizadas por um português a um particular noutro Estado-membro, ou quando desalfandegadas em território nacional, sigam para outro Estado-membro para serem entregues aos particulares. Concluiria dizendo que os contribuintes podem, a partir de abril, fazer o registro no novo portal das finanças associado ao novo conceito de mini-balcão único, passa a ser balcão único, e com isto termino de uma forma um bocadinho acelerada este conjunto vasto de regras, mas que na sua essência penso que nos deixarão mais descansados, porque a maior parte delas não são alteradas. Muito obrigado a todos. Peço desculpa ao Dr. António se passei um bocadinho o limite que estava estabelecido, mas é mais difícil, é muito difícil fazer de uma forma mais acelerada este conjunto vasto. Muito obrigado.